aí, galera do canal Ioiô, estou aqui pronta para mais um vídeo neste canal. E antes de falar sobre o vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês se inscrever neste canal, ativar o sininho da notificação, dar o seu joinha, deixar seu comentário. Tudo isso é relevante para o crescimento do canal. E temos o @canal Oioioi, tá, gente? Então, se inscreve lá também no @canal Oioioi, que é lá no Insta. É lá que eu posto todo sábado os vídeos que saem no mesmo dia, nos sábados. Eu faço uma propagandinha lá no Insta, se inscreve lá também. E lembrando aqui para vocês que os vídeos do canal, eles sempre saem aos sábados, 3h30 da tarde, o horário daqui da Holanda, tá? Para quem não sabe, para quem está se inscrevendo aí no canal, chegando no canal, eu moro na Holanda já faz uma par de tempo aí. Que eu moro aqui neste país, tá? E bem, o vídeo de hoje, tá, gente, é um tema sensível. Então, eu vou falar sobre temas sensíveis, que podem dar gatilho. Então, eu já vou avisando, tá? Que pode dar gatilho, porque eu vou falar de crimes que abalaram a cidade de São Paulo. Então, é um tema sensível e pode gerar gatilho para algumas pessoas que forem assistir. Então, já deixo aqui de aviso, tá bom, pessoal? O primeiro crime que eu vou relatar aqui aconteceu no início do século XX, em São Paulo. O crime da Galeria Cristal aconteceu no Carnaval de 1909. Envolveu os jovens na época Arthur Malheiros de Oliveira e Albertina Barbosa. Um ano antes, tá, de 1909, a mãe da Albertina, ela se desquitou do marido e transformou a casa onde ela morava numa pensão, onde ela morava com a filha, Albertina. Nessa pensão, ela recebia principalmente estudantes de universidade. Naquela época, Arthur Malheiros, ele veio para essa pensão porque ele estava estudando direito no Largo de São Francisco, tá? Aí também nessa época que o Arthur veio para morar nessa pensão, ele começou a ter um relacionamento com a Albertina, um relacionamento às escondidas, já que a mãe da Albertina, assim, ela não aprovava esse relacionamento da filha com esse rapaz, enfim, tá? Aí, acho que a mãe da Albertina deve ter descoberto alguma coisa desse relacionamento, então a Albertina foi trabalhar numa escola, ela era professora, ela foi trabalhar numa escola em Bebedouro. Aí lá em Bebedouro, ela descobriu que estava grávida, porque sim, esse relacionamento resultou num relacionamento íntimo entre Albertina e Arthur, o que era um escândalo para a época. Passada, chocada. Meu Deus! Porque as mulheres, normalmente, naquela época, casavam-se virgens, não tinham relacionamentos antes do casamento, mas aí aqui no caso a Albertina teve um relacionamento mais íntimo com o Arthur, descobriu que estava grávida quando ela estava lá em Bebedouro, ela resolveu voltar para São Paulo, tá? Aí ela contou tudo pro Arthur, o Arthur fez assim o que muitos homens fazem, né? Muitos homens fazem. Não tô nem aí, se vira com essa criança, não quero nem saber. Sua peste.
se vira que o filho é seu. A Albertina, ela passou o resto da gravidez em São Paulo e decidiu dar a criança nascida, acho que foi uma menina que ela teve, não sei. Ela resolveu dar a criança à adoção. Naquela época, as mães que não tinham condições de criar os filhos, não quisessem criar os filhos, esses bebês, eles podiam ser deixados na roda dos enjeitados na Santa Casa. Na Santa Casa tinha nessa época tinha um tipo de sistema onde você girava uma portinhola, colocava o bebê lá dentro, aí girava a portinhola de novo, aí do outro lado do muro da Santa Casa, uma freira recolhia a criança. Então, nem a mãe nem a freira, elas tinham contato visual entre si. Então, a freira não sabia quem era a mãe, a freira só ia lá e pegava a criança naquela portinhola. E foi isso que a Albertina fez, deixou a criança na Santa Casa. Aí ela saiu de São Paulo novamente e foi trabalhar como professora numa escola em Batatais. Tudo lá aí, Bebedouro e Batatais são cidades no interior de São Paulo. A Albertina, aí ela foi trabalhar como professora lá em Batatais. Aí lá ela conhece Elisário Bonilha. Eles ficam noivos, se casam em São Paulo. Mais uma vez um relacionamento aí sem o consentimento da mãe da Albertina, mas mesmo assim eles se casam num cartório no Brás, e a lua de mel eles passam no Hotel Bela Vista, um hotel que ficava anexo a uma galeria famosa na época em São Paulo, que ficava na rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo, a Galeria Cristal. Nessa noite de núpcias aí, a Albertina confessa para o Elisário que ela não era mais virgem e tal. Elisário cogita anular o casamento, que nessa época aí podia anular o casamento caso o rapaz descobrisse que a esposa não fosse virgem, ele podia anular o casamento. Oi? Tá? Mas aí ela conta a história de Arthur para o Elisário e os dois armam um plano de vingança contra Elisário. Ela consegue localizar o Arthur, faz com que Elisário se aproxime de Arthur aí durante o carnaval de 1909 e arma-se o plano. Os dois, eles atraem o Arthur para o hotel lá onde eles estão hospedados. Arthur chega lá, a Albertina dá 3 tiros nele, ele ainda consegue sobreviver, mas aí ela pega e dá uma facada no Arthur. É incapaz de fazer mal para uma mosquinha. Com uma faca que o Elisário comprou numa loja ali no centro da cidade, né? No centro de São Paulo. Então, aí o crime foi esse, né? A Albertina, ela passa presa um tempo, o Elisário também, mas ela não passa muito tempo presa, tá? O próximo crime que eu vou falar aqui é o crime da mala, que chocou São Paulo na década de 20. Aconteceu com o casal italiano Giuseppe Pistone e Maria Feia, não feia, feia. Tá? Eles eram imigrantes italianos. Giuseppe, pelo que parece, conheceu Maria lá na Itália, mas Giuseppe, antes de morar em São Paulo, morou um tempo com a mãe em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires ele se envolveu com estelionato. Um pouco depois, nessa época,
ele ficou noivo de Maria Féia, talvez na Itália. Aí eles se casaram, ficaram noivos, se casaram lá na Itália. Também, assim, a contragosto da família de Maria, eles não queriam que Maria se casasse com Giuseppe. Depois de passar um tempo na Itália, eles voltam para Buenos Aires. Aí, lá em Buenos Aires, Giuseppe decide, vamos para São Paulo, que eu tenho um primo lá. Então, Giuseppe e Maria vão para São Paulo e o Giuseppe passa a trabalhar com o primo. O primo de Giuseppe, ele tinha um armazém de embutidos, ele vendia salames, presuntos e vendia vinhos também. Giuseppe, ele queria ser sócio do primo. O primo, tá bom, você quer ser meu sócio, mas você precisa ter um dinheiro para ser meu sócio. Ai, mamãe, segura 10 mil! Nisso daí, pelo que parece, Giuseppe passou a extorquir o primo. Também ficava pedindo dinheiro para a mãe dele lá em Buenos Aires. Começou a brigar com a Maria. Aí a Maria resolve escrever uma carta para a sogra lá em Buenos Aires, contando tudo o que está acontecendo. Só que ela não tem tempo de postar essa carta. Giuseppe descobre que ela tinha escrito essa carta. Ele briga o Giuseppe briga com a Maria. Eles têm uma briga feia. Os dois moravam num apartamento na Avenida Casper Libero, no centro de São Paulo. Os dois têm uma briga feia. Ele acaba asfixiando Maria com um travesseiro. Aí o corpo da Maria fica lá. Aí ele, o que eu vou fazer com esse corpo? Ele decide picotar o corpo, tá? Ele decide cortar o corpo da Maria e colocar numa mala. Ele vai até Santos com essa mala e decide despachar essa mala num navio que está indo para a França, está indo para Bordeaux, na França. Quando eles colocam essa mala lá no navio, a mala sofre um abalo que deixa ela meio aberta. Nisso que deixou a mala meio aberta, veio o cheiro de podre, veio o cheiro de cadáver podre. Então, os funcionários do navio decidem abrir a mala e ver o que tinha lá dentro. Lá dentro estava o corpo de Maria com uma criança, uma menina. Ela estava grávida já de 6 meses de uma menina, e as roupas de Maria, camisola, outros itens, outras roupas pertencentes a Maria. Estavam nessa mala. Então, logo a polícia passou a investigar e ligou Giuseppe ao crime. Ele foi preso, não lembro quanto tempo ele ficou, não era da época, obviamente. Provavelmente ele ficou preso por volta de uns 10 anos, alguma coisa assim. E esse foi o famoso crime da mala que aconteceu em 1928 em São Paulo, tá, gente? O crime do Castelinho da Rua Apa. Bom, o Castelinho da Rua Apa, que todo mundo conhece, tem até uma maldição do Castelinho da Rua Apa, foi construído pela família dos Reis em 1912. Essa família, eles eram proprietários de cinemas na capital, em São Paulo. Eles eram, acho que Cinemas Metrópole, alguma coisa assim. Eles eram proprietários de uma rede de cinemas no centro de São Paulo. E em 1937, o pai da família, ele faleceu. E
2 meses depois, aconteceu um assassinato na casa, no Castelinho. Na casa foram encontrados mortos a mãe, né, a viúva lá da família dos Reis, e os filhos Álvaro e Armando, tá? Maria Cândida, a mãe de Álvaro e Armando, foi encontrada morta, e seus filhos aí, que estavam na casa dos 40 anos, também foram encontrados mortos. E o que diz a versão da investigação da polícia na época? Pela investigação, diz que Álvaro atirou na mãe e no irmão. Tudo isso leva a crer que foi discordância sobre dinheiro da família, sobre sucessão familiar. Mas é um crime que não tem um consenso, porque levantaram também a possibilidade de uma quarta pessoa estar na casa. Então, até hoje, ninguém sabe quem de fato matou aquelas 3 pessoas dentro do castelinho da Rua Apa, tá bom, gente? Crime do Poço, próximo crime aí. O crime do Poço, ele aconteceu em 1948. Muita gente associa esse crime do Poço ao terreno onde se encontra hoje o edifício 9 de Julho, que antigamente foi Joelma. Até eu falei sobre isso no vídeo do ano passado, sobre edifícios famosos de São Paulo. Mas não foi bem assim. Essa casa, onde aconteceu o crime do Poço, ficava na Rua Santo Antônio, 2, 3 quarteirões atrás do edifício 9 de Julho, tá? E como que foi o crime do Poço? Nessa época, Paulo Ferreira de Camargo, ele era professor assistente da disciplina de Química na Universidade de São Paulo. Ele assassinou a mãe dele, a Benedita, e as irmãs dele, Maria Antonieta e Cordélia. No dia 5 de novembro de 1948, ele assassinou, amarrou as vítimas, jogou dentro de um poço. Aí, ele disse para uns amigos mais chegados dele que ele faria uma viagem para o Paraná, e dias depois que ele comunicou aos amigos essa viagem para o Paraná, ele disse também para esses amigos que a mãe e as irmãs, elas foram vítimas num acidente de carro nas proximidades de Curitiba. Os amigos começaram a desconfiar e relataram isso à polícia. Então, a polícia foi lá para interrogar o Paulo. Aí chegaram lá no dia 23 de novembro para interrogar ele. Também chamaram o corpo de bombeiros. Logo quando Paulo confessou, matei, elas estão enterradas no poço atrás de casa. Então chamaram o corpo de bombeiros, foram lá desenterrar os corpos. Um bombeiro, ele acabou falecendo quando foi lá desenterrar os corpos. Ele acabou falecendo porque ele pegou infecção cadavérica. Ele pegou infecção de cadáver, ele acabou falecendo. Paulo, enquanto o corpo de bombeiros estava lá cavando para achar os corpos, ele saiu ali do quintal da casa, foi para dentro da casa, se trancou no banheiro e se matou, tá? Agora, a gente vai para mais para frente aí, já nos anos 80, o crime da Rua Cuba. O crime da Rua Cuba, que aconteceu em 1988, aos moldes do que esse crime aqui, foi aos moldes do que aconteceu com a Suzane, tá? Anos antes. Então, em 1988, aí, acho que por volta de maio, junho, alguma coisa assim, de 1988, a polícia recebe uma ligação sobre um casal que está morto dentro de casa, Maria Cecília e Jorge Buchabik, tá?
Aí a polícia começou a investigar o que aconteceu. A Rua Cuba é um endereço caro de São Paulo. Fica no Jardim América. Jardim América, lugar de mansões na cidade de São Paulo. Então, foram lá investigar o crime. Falaram com a empregada que trabalhava lá na casa. Aí perguntaram para ela como que era aí a família. A princípio ela falou, não, a família era de boa, era tudo bem. Mas depois ela voltou atrás no depoimento e falou assim, ó, o que estava acontecendo era que estava tendo muita briga na família. Porque o Jorge, o filho deles, estava namorando alguém que os pais dele não aprovavam por ser uma pessoa de uma renda mais baixa do que a família ali. Então, a polícia passou a investigar o filho, mas surpreendentemente, assim, nunca conseguiram indícios e provas de que foi Jorge que matou os pais, tá, gente? Nunca, é um caso que nunca foi concluído, para dizer assim. Então, não tem uma prova concreta de que Jorge tenha matado os pais, tá? Agora sim aqui, o caso da Suzane, né? A Suzane von Richthofen. Em 2002, ela morava com os pais numa mansão no bairro do Brooklyn Novo, na rua Zacarias de Góes. Em 1990, isso tudo aí é na zona sul de São Paulo. Em 1999, depois de uma ida, foi ela, a mãe e o irmão para o Parque do Ibirapuera. O irmão da Suzane, o Andréas, ele era fã de aeromodelismo. Então ele vê lá o Daniel Cravinhos e passa a querer ter aulas com o Daniel Cravinhos de aeromodelismo. Ele passa a ter constantemente aulas com o Daniel Cravinhos e Suzane fica interessada no Daniel. Tem até o filme aí, né, no Prime Video, o filme com a história da Suzane e do Daniel. A Marisa e o Manfred, eles, a princípio, não levam tão a sério esse namoro da filha, é só fogo de palha, passageiro, mas aí o namoro passa a ser sério, assim, a Suzane, não, eu quero ficar com o Daniel, os pais não começam a aprovar muito esse namoro, porque um passou a viver em função do outro, assim, a coisa era uma coisa até por vezes obsessiva, assim, da Suzane com o Daniel. A família do Daniel morava não muito longe dali, mas eles moravam num lugar mais simples, numa casa de vila. O pai do Daniel, ele era escrivão de polícia e a mãe, ela fazia artesanatos para vender. A família da Suzane não aprovava esse relacionamento. Os dois passaram a conviver muito juntos. Aí conta, né, que Suzane e o Daniel passaram a usar drogas juntos. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. O Andréas também, que eles saíam muito juntos. O irmão do Daniel, o Christian Cravinhos, era ex-usuário de drogas, estava em tratamento contra as drogas, enfim. E nesse contexto, assim, aí ela bateu o pé, fincou o pé, ficou namorando o Daniel e tal, contra a vontade dos pais. Os pais... Aí o pai dela, né, o seu Manfred, queria que ela cursasse Direito na USP, ela não passou na USP, passou na PUC. Aí para ele ela não estava mais rendendo o que rendia antes nos estudos por causa do Daniel. Um mês antes do assassinato do casal, a polícia foi chamada umas 2 vezes na porta da casa
porque o Manfred tinha discutido com o Daniel. Então, a partir daí, a Suzane e o Daniel começaram a arquitetar o assassinato dos pais dela. E foi tudo aquilo que aconteceu aí no ano de 2002, outubro de 2002. O Daniel mais o Christian, eles mataram, né, os pais da Suzane a pauladas, sem tiro, foi na base da paulada, um plano arquitetado pela Suzane, pelo Daniel, enfim. Suzane segue, acho que em semiaberto, não sei, ela tá sempre arrumando um jeito assim de estar em evidência na mídia, né? Aqui nesse Twitter eu hablo mesmo. Vamos dizer essa verdade, ela tá sempre arrumando um jeito de estar se aparecendo aí na mídia, de alguma forma aí, a Suzane von Richthofen depois do assassinato dos pais. O caso da Isabella, né? A Isabella Nardoni, que aconteceu no dia 29 de março de 2008. Na época, ela era uma criança de 5 anos e, naquele final de semana, ela estava passando um final de semana na casa do pai e da madrasta. Isabella tinha mais 2 irmãos, meio-irmãos, que eram filhos já do pai dela, do relacionamento com a madrasta, na Carolina Jatobá. Então, ela foi passar o final de semana na casa do pai. Nesse final de semana que ela foi passar lá, o porteiro escuta um barulho de alguma coisa caindo e vê a criança caída lá na frente do prédio. Depois que chamaram a ambulância para tentar salvar a vida da menina, infelizmente a Isabella não chegou a tempo viva no hospital. Aí o que o pai, né, o pai e a madrasta da menina alegaram? Alegaram assim que ela tinha... primeiro alegaram que ela tinha cortado a rede de proteção e se jogado. Aí depois o pai dela veio com uma história de que uma pessoa entrou lá no prédio e fez isso com a menina. Na época, atrás do prédio onde morava aí o Nardoni, tinha um prédio em construção. E teve, de fato, um arrombamento no terreno do prédio que estava em construção. Mas, veja bem, uma pessoa que invade um prédio para fazer, para roubar, ela vai em todos os andares possíveis e rapidamente. Faz a limpa onde tem que fazer, vai rapidamente e vai embora. Uma pessoa que vai para um lugar para roubar, né, vai num apartamento para roubar, ela não vai especificamente num andar só e ainda pegar, assim, entrar, não roubar nada lá no apartamento dos Nardoni e jogar a menina. Então, de fato, com certeza, essa versão é furada, tá? Lá no apartamento foi encontrado sangue. Dizem também que no carro tem vestígios de sangue, de espancamento, assim, de cotovelada, que provavelmente a madrasta teria dado na menina. Enfim, o que se sabe é que tanto o Nardoni quanto a Ana Carolina Jatobá, eles continuam presos, eles estão presos lá em Tremembé. Tremembé é uma cidade vizinha de Taubaté. Dizem que esse presídio em Tremembé é o presídio, assim, do pessoal que comete crimes que ficaram muito conhecidos. Então, o Lindenberg, assassino da menina lá de Santo André,
Ele tá lá nesse lugar, aquele médico que cometeu atos de violência sexual com pacientes, está lá o Abdelmaci, tá lá o casal, né, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, está lá também a Suzane, não sei se ela tá ou tava, enfim. E esse crime aconteceu aí no ano de 2008. Outra que eu vou falar aqui, a última, é a Elise Matsunaga. A Elise Matsunaga também tá lá no presídio em Tremembé, tá? O caso da Elise aqui, ela era casada com o Marcos Quitano. O Marcos Quitano, ele era o herdeiro do Grupo Ioki, o Grupo Ioki que faz as pipocas, as farinhas, né? Ele era, nessa época aí do assassinato, ele era diretor executivo das indústrias Ioki e estava numa negociação bilionária aí para vender o Grupo Ioki para um grupo alimentício americano. Enfim, o casal aí, a Elise e o Marcos, eles se conheceram num site, é uma espécie de site de relacionamento, mas era assim, era um site onde homens solicitavam serviços de garotas de programa. E Elise fazia parte desse site aí, né? Os homens iam lá e solicitavam os serviços dela como garota de programa. Eles ficaram, né, assim, 2 anos namorando, ela ainda prestando serviços para esse site, ele saía com ela, ele era casado na época que ele conheceu a Elise. Ele veio a se separar depois, ele se divorciou da primeira esposa, aí se casou com a Elise. Elise deixou os serviços, né, desse site de garotas de programa, e os dois começaram a ter uma vida que seria uma vida de princesa para Elise. Viagens de férias para lugares aqui da Europa. Bota o pé na Europa, bicha. Uma vida confortável, enfim. E Elisa engravida de uma menina. No que ela engravida dessa menina, assim, os dois, eles passam a ter muitas discussões, a brigar. E Elise passa a desconfiar que Marcos está saindo com outra mulher. Sua besta! Desgraçado! Os dois têm um período de paz aí, quando nasce a menininha do casal. Só que aí, um tempo depois, assim, quando a criança faz 1 ano de idade e tal, aí as discussões começam de novo. Aí a Elise, ela contrata um detetive particular para seguir o Marcos. Então, ela descobre que o Marcos, ele está saindo com outra mulher lá do mesmo site que ela trabalhava lá como garota de programa. Então, ela decide, assim, aí aquelas, né, tem gente que fala, mas eu passo pano porque ele humilhava a Elise e tal, né, ele fazia muitas humilhações para Elise pelo fato dela ter sido garota de programa e conheceu ela nesse estilo de vida, né? Enfim, mas assim, né, gente, eu acho que tem outras formas de você pedir um divórcio aí, porque sim, Elise teria, num divórcio, nesse caso, ela teria os direitos dela como esposa do Marcos.
humilhações aí levaram a Elise a maquinar o crime. Então, foi o que aconteceu em 2009, né? Em 2009, acho que maio ou junho de 2009, ela maquinou esse crime aí. Ela matou o Marcos Matsunaga e também fez o modus operandi aí, também cortou o Marcos, colocou ele em parte do corpo em malas, em sacos. Ela pegou a estrada, aí parece que se livrou do corpo do Marcos Matsunaga no caminho aí de Cotia, alguma coisa assim. Ela estava indo em direção ao Paraná, talvez para a cidade natal dela, e ela decidiu voltar. Enfim, ela continua presa, acho que ela está em regime semiaberto, tá? Bom, os crimes, gente, não pararam por aqui, tá? Os outros 2 crimes que eu vou falar são crimes de serial killers, né? Houve crimes que chocaram a cidade de São Paulo também, crimes de serial killers. O primeiro que eu vou falar aqui é o do Chico Picadinho. Chico Picadinho, ele cometeu crimes entre 1966 e 1976, tá? Esse Chico Picadinho aqui, ele diz ter tido uma infância atribulada, com relatos de abusos, de violência sexual, inclusive, por parte das pessoas que cuidavam dele, porque ele não morava com a mãe. Então, diz ele que os crimes que ele cometeu foram por causa disso. Ele já, assim, o mental do Chico Picadinho já, assim, ele era perturbado mentalmente já desde a infância. Ele praticava violência com animais, principalmente gatos. Tá? Ele matava gatos na época que ele era criança. Na época da adolescência, ele voltou a morar com a mãe dele era prostituta, ele não lidava muito bem com isso, enfim, a mãe dele nunca tinha sido uma mãe presente de ir lá visitar o filho, enfim, tá? Aí, depois de brigar muito com a mãe, ele é expulso de casa. Acho que esse Chico Picadinho aqui, ele veio do Espírito Santo, alguma coisa assim. Em 1966, ele chega na cidade de São Paulo com a pretensão de estudar direito, mas acho que ele nunca estudou direito de fato. Ele chega em São Paulo e já vai direto para a região da Boca do Lixo. A região da Boca do Lixo é o que é hoje a região da Cracolândia, ali no entorno do bairro da Luz, Campos Elíseos, tá? Então, sempre foi uma região decadente. Desde dos anos 40, anos 30, sempre foi uma região decadente, tá, gente? Então, ele passa a morar nessa região da Boca do Lixo, se envolve com drogas e álcool. Ele divide um apartamento com um amigo que é da aeronáutica aí, sei lá eu. Aí, nessa vida boêmia aí que ele levava, ele conhece uma dançarina austríaca. Aí, ele convida essa dançarina austríaca para passar uma noite na casa dele. E aí, ele consuma o assassinato, tá? Depois deles terem passado a noite juntos e tal, ele enforca essa bailarina austríaca com um cinto, aí pega o corpo dela e faz em partes, tá? Como um açougueiro corta ela em partes, coloca ela as partes da moça,
ele coloca num saco de lixo, mas ele confessa para o amigo que ele fez isso, né? O amigo lá com quem ele dividia o apartamento, ele confessa. Aí logo esse amigo chama a polícia e fala assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. O Chico Picadinho, ele é preso, ele fica 10 anos preso e ele sai por bom comportamento. É muito polêmico isso, né? Porque o cara é um psicopata. Psicopata, gente, ele finge emoções. Então, ele finge emoções de acordo com o momento ali. Então, obviamente, ele ia se passar por um bom moço na cadeia, a fim de ser solto. Porque é isso, o psicopata ele simula emoções, tá? Ele não sente emoções reais. Ele não tem emoção nenhuma. Zero emoções. Ele simula. Se ele vê uma pessoa sofrendo, ele simula tristeza, ele simula empatia por uma pessoa. Que na verdade ele não tem empatia nenhuma. Psicopatas são assim, tá, gente? Eles simulam sentimentos. Então, nisso, ele é solto. Aí, no que ele é solto, isso lá para 1976, aí ele comete mais uma vez um assassinato, tá, gente? Ele mata mais uma vez uma prostituta, aí ele volta para essa mesma região aí da Boca do Lixo, volta para essa mesma região, e comete mais uma vez um assassinato, dessa vez contra uma prostituta brasileira mesmo, chamada Ângela. Ao cometer esse crime, ele foge para o Rio de Janeiro, aí ele comunica para esse amigo mais uma vez, fala assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. Aí, 28 dias depois, a polícia localiza aí o Chico Picadinho lá no Rio de Janeiro, traz ele de volta, assim... Chico Picadinho ainda está preso aí dizem que é manicômio judiciário, não sei se é esse o nome, mas assim, ele está preso, ele não pode ser mais solto, porque em outros exames que fizeram aí de personalidade do Chico Picadinho, diz que ele tem uma personalidade sádica e psicopática, então... não tem mais, assim, forma nenhuma dele voltar a conviver em sociedade novamente, tá, gente? Outro caso aí que abalou São Paulo, caso de serial killer, que abalou São Paulo, foi o caso do maníaco do parque aí nos anos 90, mais precisamente entre 97 e 98. Aqui, a mesma coisa do Chico Picadinho, tá? O Francisco de Assis Pereira, ele também, quando ele foi preso pelos crimes lá no interrogatório, ele disse que também sofreu abusos na infância de uma tia. Então, aí aqui voltando para os anos 90, a primeira vítima do maníaco do parque foi no Parque do Ibirapuera, foi a aeromoça Isadora Frankel. Tem uma área lá do Parque do Ibirapuera para as pessoas que gostam de patinar, patinação de rodinha, né? Ele também gostava de patinação com patins de rodinha, o maníaco do parque aí, o Francisco de Assis Pereira. Ele gostava, então ele atraiu essa vítima, né? A primeira vítima aí que se tem notícia, a Isadora Frankel. Mas não se sabe aonde está, se o corpo dela foi jogado lá no Parque do Estado, na zona sul da cidade também. Não se sabe se o corpo dela foi para lá. Mas aí depois da morte dessa Isadora, assim, ele foi chamado
a prestar depoimento na polícia porque ele usou um cheque dela. Ele alegou que eles tiveram um relacionamento, que não foi verdade. Eles não tiveram um relacionamento. Então, a polícia soltou ele, assim, né? Ele só deu o depoimento lá. Assim, a polícia liberou. Acho que ele nem chegou a ser preso por causa da Isadora. Ele foi lá, só deu um depoimento, foi solto. Foi liberado, ok. No outro ano aí, 1998, aí descobriram corpos de mulheres no Parque do Estado. Então aí chegaram a Francisco de Assis Pereira, chegaram à identidade do assassino dessas mulheres. E o que ele fazia, né? Qual era o modus operandi aí que ele fazia? Ele abordava essas moças em estações do metrô, principalmente as estações da linha 1. Então, ele chegava, abordava essas moças com a promessa, não, porque você tem todo o porte para ser modelo, você vai ser modelo, eu acho você bonita, eu sou agente, eu trabalho para uma agência de modelo que é famosa. Então, ele atraía as vítimas fazendo esse procedimento. Aí, nessa época, ele tinha uma moto, que ele era motoboy, e acabava levando essas vítimas para o Parque do Estado, ali na zona sul de São Paulo, mais ou menos no caminho da Via Anchieta, ali, Imigrantes. Ele levava essas meninas, né, essas moças, para uma área erma lá do Parque do Estado, dizendo que ia tirar foto dessas meninas e acabava cometendo violência sexual com essas meninas e matando essas moças lá no parque, né? Nessa época, gente, eu tinha uns 20 anos, 1998 eu tinha 20, eu era frequentadora, assim, da linha 1 azul, essa linha aí do metrô, onde ele agia. Então, você imagina, né? Assim, vai lá se saber, né? Que ele poderia ter me abordado. Ele tá preso ainda. Também, ele foi diagnosticado aí também com psicopatia. Não sei se o mesmo diagnóstico aí do Chico Picadinho. O fato é que o maníaco do parque aí, o Francisco de Assis Pereira, ele não tem condições de voltar ao convívio com a sociedade. Então, vai ficar preso, graças a Deus, até sei lá quando, né? Até ele morrer. Então, e que fique por lá, guardado, trancado, e não venha mais encher o saco de ninguém. Mas mesmo assim, ele tem uma namorada. Vai entender essas mulheres também, né? Que namora esse tipo de pessoa. Enfim, gente, esses foram os crimes aí que abalaram a cidade de São Paulo. Falei, assim, dos principais. E para o próximo vídeo do canal, eu vou falar sobre minisséries passadas na cidade de São Paulo, tá? E vou pedir aqui mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu joinha, o seu comentário, ativar o sininho de notificação quando vocês se inscreverem e se inscrever lá no @canal Oi Oi Oi, tá bom, pessoal? É isso daí, um beijo para vocês e fui!